a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. São tantas opressões do inimigo, às vezes é difícil prosseguir, às vezes sou tentado e até caluniado, e querem que eu confesse o que eu não fiz. Mas Jesus Cristo sabe os meus caminhos e não me deixa um minuto só. Conhece minha vida, dirige os meus passos e livra-me do inimigo atroz. Nunca estou sozinho nessa estrada, não me sinto só um só momento. Tenho a minha vida bem guardada, eu não estou aqui exposto ao vento. Anjos do Senhor Jesus me cercam, digo mais, e vivem acampados. Haja o que houver, venha o que vier, nas mãos de Deus eu estou bem guardado. São tantas tentações e eu aflito, chego até ficar desesperado. Nestas aflições eu choro, às vezes canto, mas tenho Jesus Cristo ao meu lado. E nada vai me afastar de Cristo. Nele eu deposito a minha fé. Sou vitorioso no sangue do Cordeiro, e como Ele é, eu hei de vê-lo.
Nunca estou sozinho nessa estrada. Não me sinto só um só momento. Tenho a minha vida bem guardada. Eu não estou aqui exposto ao vento. Anjos do Senhor Jesus me cercam. Digo mais e vivem acampados. Haja o que houver, venha o que vier, nas mãos de Deus eu estou bem guardado. Haja o que houver, venha o que vier, nas mãos de Deus eu estou bem guardado. Teremos agora um hino especial pela Sinodal Pernambuco, que será acompanhado também pelo nosso irmão Paulo. Convidamos as irmãs responsáveis pelo hino para estarem aqui à frente. E todas nós podemos acompanhar este hino que está registrado na página 11. Por favor, podemos... Vamos ficar todos de pé e vamos cantar com as irmãs esse hino com toda a animação, certo? Salvador.
Obrigada, irmãs. Deus abençoe a cada uma de vocês. Passamos a palavra à nossa irmã Edna Coelho, segunda secretária da Confederação Nacional, para a condução do restante desse trabalho. Boa noite. Tem gente conversando que não me deu boa noite. Boa noite. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês e com a nossa palestrante de hoje também. É muito bom estarmos aqui. Sei que vocês gastaram parte da tarde no lazer, mas agora é hora de coisa seríssima. Família e família equilibrada. E foi convidada com muito carinho por nós, da Confederação Nacional, a doutora Wanda Assunção, autora de diversos livros, conferencista, trabalha com casais, e que vocês veem e já conhecem de alguma maneira, através da SAF em Revista, porque frequentemente ela está colaborando conosco. Convidamos para que ela suba até aqui, para que possa assumir o seu posto. E que Deus possa nos abençoar de tal maneira que nós possamos ser mais ainda o ponto de equilíbrio nesta família. É um prazer ter a senhora aqui conosco. O microfone é todo seu. Eu gostaria de dar a boa noite a todas vocês. Estão mais atentas agora um pouquinho. Minhas irmãs, eu estou acostumada a falar para mulheres e eu sei que a coisa mais difícil que existe, já desde o tempo do apóstolo Paulo, é fazer a mulher parar de falar na igreja, não é verdade? Nós gostamos de falar. Mas essa noite o privilégio vai ser de algumas, né? Porque tem a hora de falar e a hora de calar também, de ouvir. E nós vejo aqui algumas pessoas, encontrei algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, mas a grande maioria eu não conheço. Eu sei que tem pessoas aqui que vieram de todos os cantos do Brasil, de situações diferentes. Eu olho assim e vejo o que eu acho que é um buquê de Deus, não é? Ele fez as mulheres tão bonitas, tão diferentes. Eu vejo bastante cabelos brancos, grisalhos e também cabelos escuros. Então somos de todas as idades, de todas as situações, e então há muita coisa que nós não conhecemos a respeito umas das outras. Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho esta noite a respeito de coisas que são comuns a todas nós e coisas que são muito importantes. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, minhas irmãs, é que eu sei que eu estou falando com mulheres comprometidas com a palavra de Deus. Se você não tivesse um compromisso sério com Deus, você não estaria aqui esta noite, você estaria fazendo outro programa. E eu dou graças a Deus e louvo ao nome dele pela sua presença aqui conosco esta noite. A outra coisa que nós temos em comum, minhas irmãs, e que eu sei a seu respeito, é que nós somos mulheres. E por sermos mulheres, nós temos uma coisa em comum. Nós nos preocupamos com as nossas famílias. Todas as mulheres estão sempre preocupadas com as suas famílias. Isto é uma estatística entre as editoras. São as mulheres que compram 70% dos livros que falam de famílias e que falam de relacionamentos. Mesmo aqueles que são escritos para os maridos. Quem vai comprar aquele livro é a esposa.
E vai deixar em casa na esperança de que o marido acabe lendo aquela coisa que ela queria falar para ele e que ela não tem coragem de falar. Os conselheiros, pessoas que trabalham com casais, e na minha própria experiência muito limitada de leiga, ajudando casais dentro das nossas igrejas, o que a gente sabe que é uma verdade é que sempre é a mulher a primeira a pedir ajuda. É sempre a mulher que fala, precisamos conversar, precisamos tratar de certas coisas que estão atrapalhando o nosso relacionamento. Uma vez eu estava conversando com um pastor ainda jovem, numa igreja em que a maioria dos membros é de origem chinesa. E aquelas mulheres pediram que eu fizesse um trabalho com elas, como mulher mais velha, ensinando as mais jovens a serem boas esposas e a seguirem a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Elas eram a primeira geração de convertidas. As suas mães, muitas das mães não eram crentes, e mesmo as que já se haviam convertido, não tinham aquela vivência no Evangelho para poder aconselhar suas filhas. Então elas se tornaram as minhas filhas adotivas, e eu trabalhei com elas por quase 2 anos. E então o pastor falou assim, Dona Wanda, os homens querem saber o que a senhora anda falando para as mulheres. E nós queremos que a senhora venha falar para nós. E fizeram uma reunião separada dos maridos daquelas esposas. Porque, meus irmãos, nós temos notado uma mudança grande na vida das nossas esposas. E nós precisamos que a senhora venha falar para nós como as mulheres são. Nos ensine a respeito das mulheres para nós podermos ser melhores maridos. E quando a gente estava se dirigindo para aquela reunião, o pastor, que é um brasileiro mesmo de ascendência não chinesa, e que estava me conduzindo àquele local, ele falou, Dona Wanda, eu preciso perguntar uma coisa para a senhora. Eu falei, o que é? Ele falou, por que as mulheres estão sempre querendo melhorar os relacionamentos? Por que as mulheres nunca estão satisfeitas com as coisas do jeito como elas estão? Eu sei que a minha mulher está lá em casa agora. A Selma era uma das mulheres que fazia parte do grupo das mulheres. Ele falou, minha mulher está lá em casa agora, orando pela nossa reunião, mas louca para saber o que a senhora vai falar lá, porque ela quer pegar isso daí para poder ajudar a mudar o nosso relacionamento, a melhorar o nosso relacionamento. Então, minhas irmãs, eu sei que eu estou falando com as pessoas certas, porque de acordo com o Dr. Paul Tournier, um psiquiatra suíço cristão, que escreveu há alguns anos um livro chamado A Missão da Mulher, ele diz que a mulher tem o sentido da pessoa. A mulher é especialista em relacionamentos. E, minhas irmãs, então é por isso que se vocês têm alguma preocupação no momento, eu garanto quase que 100% que está relacionada com alguém da sua família. Alguma situação que alguma pessoa na sua família esteja passando. Então, essa é a nossa especialidade, segundo o Dr. Tournier. E, minhas irmãs, hoje, especialmente, nós temos muitos motivos para estar preocupadas, não é verdade? A situação que nós enfrentamos aqui no nosso país nos dá amplos motivos para pensar como vai ser o futuro das nossas famílias. Só para citar alguns dados, alguns motivos das coisas que estão acontecendo. Essa semana, enquanto eu estava estudando o material que eu iria trazer aqui para vocês, eu fiquei sabendo de mais uma pessoa das minhas relações, não é diretamente da minha família, mas das minhas relações, mais uma mulher que está, cujo lar está sendo desfeito. Está havendo uma separação, há um filho ainda pequeno e mais uma estatística. Nós vemos que isso está acontecendo fora das igrejas, aos montes, mas as igrejas não estão isentas desse problema também. Os nossos lares, quantas pessoas você conhece, você que está aqui hoje, dos seus relacionamentos cujos lares estão desfeitos? Está acontecendo muito mais do que nós gostaríamos. O divórcio está em alta no nosso país.
A gravidez precoce, adolescentes engravidando, às vezes meninas de 10 anos de idade engravidando, porque as meninas estão menstruando mais cedo hoje, então elas podem engravidar mais cedo. Acontecendo em diversas famílias, avós criando netos, filhos de filhas que não são casadas, crianças tendo crianças. Minhas irmãs, eu não estou pegando isso da estatística do que está acontecendo nas nossas igrejas, isso está no nosso país de um modo geral, mas também tem entrado dentro das nossas igrejas. Com a libertação total para a sexualidade, o que nós vemos é que as doenças sexualmente transmissíveis estão graçando. E não é só AIDS. A gente ouve falar de AIDS e fala, nossa, é uma coisa terrível. Mas muitas outras doenças que estão afetando os nossos jovens, que estão trazendo esterilidade e trazendo problemas sérios de saúde. Temos também, minhas irmãs, violência nas ruas, violência dentro de casa. Jovens, os nossos jovens estão morrendo baleados, esfaqueados, ou também em outras situações de acidente. Quantos jovens perdem a sua vida em acidente porque às vezes cometem alguma imprudência no trânsito, ou então alguém comete uma imprudência e os jovens também perdem a vida dessa forma. Cigarro, bebidas, drogas. Meus irmãos, os problemas são muitos e são muito sérios. E o que nós temos feito a respeito disto? Como nós vamos lidar com essa situação? O que nós vemos por aí, minhas irmãs, é muitas vezes o governo tentando passar leis para resolver a situação. E nisso nós estamos seguindo os exemplos de países mais adiantados que já buscaram essa solução. Na Inglaterra, alguns anos atrás, foi passada uma lei que dava um incentivo fiscal aos casais que permanecessem casados. Então era o seguinte, quanto mais tempo você ficasse casado, menos imposto de renda você paga, certo? Se fosse essa lei aqui no Brasil, eu e o Gessel já estaríamos quase isentos, né? Porque estamos chegando perto dos 50 anos, e aí pelo menos não teria mais que pagar imposto de renda. Mas qual é a ideia, minhas irmãs, por trás dessa lei? É que é muito mais valioso para o Estado, para o governo, para o país, estimular a permanência de lares equilibrados, de lares fortes, do que arcar com as consequências mais tarde. É vantajoso financeiramente ter casamentos e lares fortes. Nos Estados Unidos também foi criado um departamento para estudar os problemas das famílias, os problemas que as famílias estão enfrentando, para que aquele comitê pudesse passar ao presidente da República as coisas que eles estavam descobrindo, para que leis pudessem ser passadas para melhorar a situação. Mas, meus irmãos, nós aqui no Brasil também temos buscado diversas formas de lei, inclusive algumas que alteram a essência do casamento. Vocês sabem do que eu estou falando. O nosso Congresso já está debatendo há algum tempo o que é casamento. Minhas irmãs, isso é uma prova de grande insensatez. Desculpem falar coisa assim bem clara, mas como nós podemos legislar sobre algo que nós não criamos? Todas essas soluções, minhas irmãs, passam longe de uma verdade importante. Deus é o criador da família. Deus inventou o casamento. E Ele deu leis e princípios que são os únicos que podem transformar as famílias e os casamentos em lares fortes, em lares equilibrados, em lares onde haja harmonia, onde haja crescimento. E, minhas irmãs, as leis de Deus são tão claras, tão óbvias, que às vezes a gente convive com elas sem nem pensar. Eu vou citar um exemplo de uma lei do mundo físico. Vocês já ouviram falar na lei da gravidade que Deus passou quando Ele criou o mundo? Acho que todo mundo já ouviu falar na lei da gravidade, não é? Se eu for até ali,
e tropeçar e cair, o que vai acontecer? Eu vou parar lá embaixo. Eu tenho escolha? Se eu falar, eu não acredito na lei da gravidade, para mim não funciona, e subir lá em cima e pular lá embaixo, não vai me acontecer nada, né? Porque eu não acredito na lei da gravidade. Vai acontecer? O que vai acontecer? Vou me esborrachar, não é verdade? Minhas irmãs, a gente não pensa nisso, porque desde pequenininho, quando a gente tropeçou e caiu a primeira vez, a gente foi aprendendo que o nosso mundo é regido por leis que nós temos que obedecer, quer nós queiramos, quer não. Se você soltar uma pedra desta altura, ela não tem escolha, ela vai cair no chão. A pedra é um objeto inanimado. Mas se eu soltar uma pessoa de uma altura grande, ela que tem escolha, que tem vontade livre, também vai cair. Porque a mesma lei rege as duas essências. Então, minhas irmãs, quando se trata de lar, de casamento, de relacionamentos, Deus criou leis e princípios que são igualmente infalíveis, que nós temos que obedecer. E, minhas irmãs, Ele deixou isso bem claro para nós. Então, eu gostaria que nós pensássemos esta noite nas coisas que nós vamos estar falando, do que Deus nos diz, do que Deus tem, do plano que Ele tem para nós como mulheres, como famílias, e o que Ele diz que nós temos que fazer. Eu gostaria, vocês, acho que todo mundo recebeu a apostila? Não? Quem não recebeu ainda vai receber, porque eu trouxe cópias suficientes. Espero que você consiga, porque está aí bem delineado na apostila. Minha irmã, se você não recebeu a apostila, preste atenção, porque depois tudo que eu vou estar falando aqui está bem claro, bem delineado na apostila, para você ter isso com você. Minhas irmãs, nós vamos ver o que Deus vai falar na sua palavra. Qual é o plano original dele para o casamento, para os relacionamentos? A segunda coisa que nós vamos ver, meus irmãos, é o que aconteceu quando os nossos primeiros pais se desviaram de Deus, deram as costas para Deus. E a terceira coisa, vocês estão vendo que é bem presbiteriano, né? 1, 2, 3, fica fácil de guardar. E a terceira coisa é o que nós hoje, que estamos aqui, precisamos fazer para restabelecer a boa ordem e o equilíbrio que havia na criação. Então, a primeira coisa, minhas irmãs, é que nós vamos ver o projeto original de Deus. Quando Deus fez o homem e a mulher, Ele os fez, Ele diz que há uma característica que Ele colocou tanto no homem como na mulher, porque Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso está lá em Gênesis 1, 27. Deixa eu achar aqui para ver para vocês. Desculpem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, minhas irmãs, quando Deus fez o ser humano, Ele fez de uma forma que refletisse a sua imagem, que fosse parecido com Ele de alguma forma. E no versículo 27 nós lemos, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Então, minhas irmãs, o homem, o ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Mas quando Deus foi fazer, Ele fez como homem e mulher. Mas Ele não disse que um reflete a imagem de Deus e o outro não. Os dois refletem a imagem e a semelhança de Deus. Eles são iguais em essência. São absolutamente iguais em essência. O homem é um ser humano, a mulher é um ser humano. O homem reflete algumas características de Deus, a mulher reflete algumas características de Deus. Mas eles têm funções diferentes, minhas irmãs. Então, como na Trindade nós temos
o Deus Trino, que subsiste em 3 pessoas. E cada uma delas é essencialmente Deus. Mas cada uma delas tem uma função diferente. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós sabemos que foi o Deus Filho que morreu na cruz do Calvário. Ou não foi? Foi. Não foi o Deus Pai e não foi o Deus Espírito Santo. Jesus falou que quando ele fosse de volta ao Pai, ele mandaria um Consolador. Quem veio para morar, para habitar no nosso coração, quem é? É o Deus Espírito Santo. Meus irmãos, da mesma forma que havia essa harmonia, essa complementaridade de funções, que existe isso na Trindade, Deus criou o homem e a mulher para terem esse mesmo equilíbrio e essa comunhão. E fez-nos também para viver cheios do seu amor e do seu propósito. O homem foi feito por Deus, o ser humano, homem e mulher, colocados no paraíso, e eles deveriam viver uma vida harmoniosa, uma vida cheia de amor, cheia de propósito, como é o que existe na Trindade. E viveriam como? Cheios do amor de Deus. Então, o homem recebia aquele amor de Deus que enchia seu coração e transbordava para sua esposa. A esposa recebia aquele amor contínuo de Deus que transbordava no seu coração e fluía para o seu marido. E tudo de volta para Deus. Era um círculo perfeito de amor, de equilíbrio, de harmonia. E nesse círculo, então, minhas irmãs, vamos ver que a palavra de Deus tem 3 afirmações a respeito das pessoas que comporiam a família no paraíso. A primeira afirmação, minhas irmãs, é que nós vemos aqui em Gênesis 2, de 15 a 17. Você pode olhar aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui nas minhas notas, que eu já copiei da Bíblia para facilitar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Minhas irmãs, está bem claro aqui que Deus tomou o homem, ele havia feito o homem do pó da terra, a mulher ainda não havia sido feita, criada, viria um pouquinho depois, e ele colocou o homem no jardim do Éden para que? Cultivar e guardar. O homem tinha 2 funções. Ele teria que prover o alimento, cultivar o solo, trabalhar e prover o sustento para aqueles que viriam depois. E também proteger, eram as 2 funções do homem no jardim do Éden, provedor e protetor. E aí, se nós formos para o Novo Testamento, minhas irmãs, nós vamos encontrar em Efésios 5, 23, a seguinte afirmação do apóstolo Paulo com relação aos maridos. O marido é o cabeça da mulher, é o cabeça da sua esposa. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden como protetor, como provedor, ele estava criando um ser humano e ele capacitou o homem para a sua função. Vocês viram aqui, trabalho, né, para cultivar o solo e proteger. Para isso, Deus criou o homem de uma forma linda, especial. Eu vou dar algumas características para vocês que falam do que Deus colocou no homem. Primeira coisa, ele tem mais força e energia físicas. Se você colocar um homem e uma mulher lado a lado de tamanho normal, o homem é mais forte. Quem é que abre o vidro de azeitona na sua casa? Tem mulher forte, não é verdade? Se a gente fizer um pouquinho de força, mas não faça isso, minha irmã. Chama o seu marido e fala, faça aquilo que Deus já te deu a força para fazer. Não é isso? É uma bênção, minhas irmãs. O homem tem mais músculos no seu corpo. Ele é mais musculoso. O corpo masculino tem mais músculos.
Eu sei que é gostoso a gente rir e comentar essas coisas, mas eu preciso falar tudo para não atrasar muito o nosso tempo. Minhas irmãs, o sangue masculino é mais espesso, vocês sabiam? Ele contém mais glóbulos vermelhos, e são os glóbulos vermelhos que levam aquela energia, o oxigênio, que vai ser o combustível que vai dar energia para ele trabalhar. Deus já proveu que fosse assim. E o homem trabalha com mais ímpeto, né? Vocês que têm aqui, eu pensei que não ia ter nenhum homem aqui, né? E agora vocês vão ter que me aguentar falando e também me confirmar. O homem, ele trabalha com mais um ímpeto de energia, porque ele tem aquela energia toda, né? Então ele levanta e vai e faz. Só que aí chega às 6 horas da tarde, acabou, né? Gastou tudo. Aí ele cai no sofá e fala: traga o meu jantar, né? Por que, minhas irmãs? Porque ele está sendo chato? Não. Não, é verdade, ele gastou tudo, acabou. Agora só amanhã cedo, não é que ele vai ter de novo. Mas, minhas irmãs, vejam bem, tem coisas especiais que Deus fez. Quando a gente começa a estudar, é tão interessante. Eu gostaria de realmente poder compartilhar isso com vocês, porque tudo no homem é diferente da mulher. Eu já vou falar da mulher daqui a pouquinho. Mas o homem, por exemplo, ele tem a visão diferente. O homem enxerga melhor para frente e para trás. A mulher enxerga melhor na lateral. Por isso que quando você fala para o seu marido: querido, pega a manteiga para mim na geladeira. Ele abre a porta da geladeira e fala: não está aqui. Você fala: tá sim. Olha lá na primeira prateleira, ali no cantinho. Ele olha e fala: não está não. Minhas irmãs, aí você vai lá, você bate o olho. Eu não falei que estava aqui? Ele fala: ah, não tinha enxergado. Minhas irmãs, é uma maneira de ver as coisas. A visão do homem é mais para frente e para trás. Ele é coisa física, não é a invenção dele, não é que ele queira ser assim. Ele tem a parte frontal do cérebro mais desenvolvida, e isso lhe dá essa melhor visão espacial que Deus colocou no homem para que ele pudesse cumprir a sua missão. Mas, minhas irmãs, as coisas físicas são interessantes só para a gente ver o cuidado de Deus quando nos fez. Mas o importante é que o homem tem uma maneira diferente de pensar. Ele usa os dois hemisférios do cérebro alternadamente. Ele é mais unilateral na sua maneira de pensar. Ele é mais voltado para objetivos e metas. Vocês querem ver como que isso deve ser parte da sua vida, do seu dia a dia? Quando você sai com seu marido para fazer compra e você fala assim: olha, eu preciso comprar um sapato para o Júnior, que o dele já está no finzinho. Aí vocês chegam lá no shopping, né? Ou na rua do comércio, e você fala: ah, espera um pouquinho, olha que blusa linda ali naquela vitrine. O que seu marido faz? Escuta, o que nós viemos comprar? Viemos comprar sapato para o Júnior. Então, minhas irmãs, ele é mais voltado para o objetivo. Quando ele sai para fazer uma coisa, ele quer fazer aquela coisa. Quando ele sai para viajar, ele quer chegar. E a gente quer passear. Vamos dar uma paradinha, vamos tomar um café, não é verdade? Mas, minhas irmãs, todas essas coisas, porque Deus colocou no homem essa visão, essa agressividade para conquistar objetivos. Ele é mais lógico e mais racional, mais compartimentalizado. Ele fala a linguagem dos fatos, a linguagem da cabeça. Quando você fala para o seu marido: querido, vamos conversar, ele fala: sobre o quê? Porque para ele, conversar é falar a respeito de alguma coisa. E não como é para nós, que conversar é ficar conversando, viajando, vai e volta, vai para lá e volta. Né? Então, por isso, às vezes, nós temos dificuldades. Mas, minhas irmãs, eu queria que vocês se lembrassem que essas coisas são características que Deus colocou no homem, porque Ele falou: o marido é o cabeça, é o que tem a visão, é o que vai traçar os objetivos
para a família. Porque, minhas irmãs, quando o apóstolo Paulo falou que o marido é o cabeça, há duas palavras. Olha, eu vou falar já para vocês. O título doutora aqui foi gratuito. Realmente não sou doutora. E vou falar para vocês um pouco de grego e hebraico, mas eu só sei o que eu vou falar para vocês. Não sou nem doutora em grego nem em hebraico. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usou como cabeça, ela pode vir de duas formas. Há duas palavras no original que podem ser traduzidas por cabeça. Uma delas é a palavra arce, ou arque, e que significa o quê? Anterioridade, o que está para trás. Em alguns casos é traduzido para uma pessoa em posição de autoridade. Vocês querem ver alguns exemplos que nós temos na nossa língua, de onde vieram da palavra arce? Por exemplo, arcebispo. Ele é o chefe do bispo, não é verdade? Indica uma autoridade sobre o bispo. Arquétipo, arqui-inimigo, sempre indicando algo que é muito mais do que o outro que se segue. O apóstolo Paulo, minhas irmãs, era um homem muito culto. E ele falava a língua grega, koiné, correntemente. E ele não escolheu essa palavra. Se você for ler a sua Bíblia no original, você vai ver que ele usou a palavra kefale, ou cefale, que é uma palavra que significa, sabe o quê? Cabeça. Bistumpo. É isso. Certo? É a palavra que significa simplesmente cabeça. Não tem como você traduzir de outra forma. Agora, acontece, minhas irmãs, que no grego, na cultura daquele tempo, essa palavra também era usada no contexto militar. E era uma palavra que indicava aquela pessoa, deixa eu achar aqui bem direitinho para falar para vocês, aquela pessoa que vai à frente numa batalha. Você tem um batalhão, o comandante que está aqui dá uma ordem para que aquele batalhão vá atacar um tal lugar. Quem vai na frente? É um homem que leva o título de batedor. Quem é o batedor? É o que vai à frente. Ele vai fazer o reconhecimento do terreno, vai ver se não tem inimigo por ali, para ir avisar os companheiros e falar, podem vir, porque está tudo tranquilo. É o que mais se expõe ao perigo, minhas irmãs. E foi esta palavra que o apóstolo Paulo usou para se referir ao marido. Não para enfatizar a autoridade, mas para enfatizar o quê? Aquele que vai à frente. O protetor, o provedor, que nós vimos lá em Gênesis 2, 15 a 17. Então, minhas irmãs, Deus deu o marido com as suas características para que fosse, para ministrar como o cabeça do seu lar. A outra afirmação que nós temos, minhas irmãs, é a respeito da mulher. É o outro componente do casamento e do lar. Em Gênesis 2:18, minhas irmãs, nós vemos uma afirmação do Senhor Deus, que disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Minhas irmãs, a palavra de Deus está dizendo que não é que Deus tivesse feito o homem, aí parado para pensar e falar, não é bom isso daí. Isso já fazia parte do plano de Deus. Ele expressou desta forma para que nós entendêssemos que o fato de Deus ter feito a mulher para ajudar o homem, para ser a sua auxiliadora, a sua companheira, veio através de uma característica de que o homem não seria bom ele viver sozinho. E a palavra que é usada aqui agora, nós vamos já aprender um pouquinho de grego, agora vamos para o hebraico. A palavra que é usada aqui para auxiliadora é uma palavrinha bem curta, deve estar aí na sua apostila. E-Z-E-R. Eu pronuncio Ezer. Eu não sei se tem aqui algum doutor em hebraico que possa me corrigir, mas serve, é uma palavra curtinha e que aparece, minhas irmãs, olha aí na sua Bíblia, no versículo 18 e no fim do versículo 20, para falar que para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, depois que o homem tinha visto todos os animais se aproximarem deles para receber o nome e que
todos eles vinham aos pares, tinha o macho e tinha a fêmea. Mas para o homem, ele ainda estava sozinho, não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Nestes dois lugares, são os únicos lugares, minhas irmãs, em todo o Antigo Testamento, em que a palavra aparece para se referir à mulher. Há muitas outras passagens, eu já contei cerca de 60 e poucos, mas eu não quero garantir para vocês que esse é o número exato, em que a palavra aparece na sua forma de substantivo ou como verbo para falar de Deus como o nosso auxiliador, o nosso socorro, porque a palavra significa aquele que está diante, está ao redor, dando suporte, dando apoio, e é usada também na forma de socorro, de auxílio, e aparece então para se referir à pessoa de Deus. Minhas irmãs, quando Deus fez a mulher, Ele fez uma Ézer, ou seja, uma pessoa que refletia algumas das suas características. Porque quando nós falamos de homens e mulheres, nós temos que entender uma coisa que é muito importante, que é muito interessante. Todos nós temos as características totais do ser humano. Mas nos homens, as características masculinas são mais pronunciadas, são mais fortes. Mas o homem também tem dentro de si as características femininas. A mesma coisa acontece com a mulher. Ela tem as suas características principais, mais fortes, são as características femininas, que eu vou estar falando daqui a pouquinho, mas ela tem lá no seu íntimo também menos projeção na sua pessoa as características masculinas. Então, quando Deus fez o homem e a mulher e os colocou para viverem juntos, seria porque um complementaria o outro. Um ajudaria o outro a desenvolver aquilo que nele não é tão natural, porque nós somos animais inteligentes. E nós temos essa capacidade, nós não somos limitadas pelos nossos hormônios, pelas nossas capacidades físicas. Nós podemos crescer e aprender. A única pessoa que existiu nesta terra e que tinha tudo isso perfeitamente equilibrado e desenvolvido foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que é nos dado como exemplo. Então, minhas irmãs, como Deus fez a mulher, já que Ele colocou aquelas características no homem, que características Ele colocou na mulher para fazer dela a ajudadora idônea? Ela tem menos força física, como nós já vimos, mas ela tem mais resistência. Como o nosso sangue é mais fino, a gente controla melhor o nosso gasto de energia. E a reposição do oxigênio no nosso sangue é mais eficiente. Então, depois, que todo mundo em casa já está acomodado, você ainda vai para a cozinha, você ainda vai lavar uma louça, você vai pôr uma roupa na máquina, você vai fazer mais coisas. Por quê, minhas irmãs? Nós temos mais resistência, menos força, mas mais resistência. O homem fala a linguagem da cabeça, a mulher fala a linguagem do coração. Vocês sabem que se nós formos contar um fato, e nós contarmos só o fato puro e simples, sequinho, a gente não sente que comunicou, não é verdade? Nós tivemos essa experiência uma vez, e eu conto isso sempre nos estudos que a gente faz, porque é nosso, a gente viveu, a gente sabe como é. A nossa filha caçula estava fora do Brasil, e ela estava casada há 1 ano e pouco, e nós estávamos assim aguardando ansiosamente a notícia de que teria um netinho a caminho. Mas ela saiu daqui do Brasil, não tinha acontecido nada. Aí, de repente, sábado à noite, ela me ligou e falou que tinha feito o teste de gravidez e estava grávida. E eu falei, olha, filha, é melhor não confiar muito nesses testes, porque é uma coisa que não dá, não vai ficando muito feliz ainda. Ela falou, mamãe, mas eu já estou, a viagem inteira eu vou só de banheiro em banheiro, porque já estou com enjoo do estômago. Falei, então acho que agora é garantido. E aquela notícia para nós foi uma coisa muito, muito linda, muito agradável. Mas quem estava mais interessado na notícia era a mãe do Gessel, que já estava com bastante idade e que estava esperando ansiosamente mais um bisneto. Nós já tínhamos 2 netos, mas esse daí ainda estava sendo ansiosamente esperado.
E o que aconteceu, minhas irmãs? No dia seguinte, nós estávamos falando dessas questões na nossa classe de casais na escola dominical, e nós estávamos indo almoçar com a mãe dele. E quando nós estávamos a caminho da casa da minha sogra, ele falou assim: você quer ver como eu ouvi tudo que você falou lá na classe? Porque é o seguinte, se eu for dar notícia para minha mãe, eu vou falar: mãezinha, a Priscila está grávida. 5 palavras e está dada a notícia. Tá ou não tá? Tá dada. Aí ele falou: agora, se você for dar a notícia, você vai falar assim: mãezinha, ontem eu já estava deitada, já era quase meia-noite, o telefone tocou, você não imagina quem era, e vai falar. Certo? Eu falei: é a pura verdade. Então você deixa eu dar notícia, porque senão sua mãe vai ficar muito frustrada. Ela não quer apenas o fato, ela quer saber as emoções, tudo aquilo que a gente coloca na nossa comunicação. Minhas irmãs, as mulheres são mais comunicativas. Nós temos um vocabulário maior. As mulheres, em geral, falam 50% a mais do que os homens no decorrer de um dia. Como vocês bem sabem. Então, quando o seu marido chega em casa, ele já gastou toda a cota dele, quer silêncio, quer ficar com a boca fechada, e você ainda tem 50% para gastar. Né? Aí ele fica desesperado. Minhas irmãs, a mulher é mais intuitiva. Vou dar um tempinho assim, eu tomo uma aguinha. A intuição feminina é um fato comprovado hoje. Sabe o que é a intuição? É aquela coisa que você sabe, mas você não consegue explicar. Quando o marido chega e às vezes faz uma proposta fala: olha, recebi uma proposta de negócio, ou para mudar de cidade, um novo emprego, e você fala assim: não faça isso. Mas por quê? Vocês lembram que o homem é lógico, é racional, ele quer por isso e por aquilo. E você fala: olha, eu não sei te explicar, mas alguma coisa aqui está me dizendo que não é uma boa. E minhas irmãs, os homens que são sábios, que já conviveram com suas esposas por algum tempo, eles sabem que na maioria das vezes elas têm razão. Por quê? Porque nós temos um outro tipo de lógica. É a lógica relacional. Nós ligamos todas as coisas e então nos dá uma ideia pronta. Nós não precisamos passar passo a passo. Né? Então isso daí, a mulher é mais relacional, mais voltada para as pessoas. Aquilo que eu falei no início. Para nós mulheres, tudo a gente sente em função das pessoas. Por isso Deus fez a mulher para ministrar como especialista em relacionamentos e ambiente. É a mulher que vai cuidar da casa, da aparência da casa. Isso é natural para nós, minhas irmãs. Como eu falei, os homens podem aprender também essas coisas, desenvolver essa parte, mas não é o natural deles. E para nós é o natural. Meus irmãos, o propósito de Deus, com essas diferenças que Ele fez, é porque esses dois seres iriam viver juntos, um ajudando o outro, um complementando o outro, enriquecendo a vida do outro. E em cima disso tudo, minhas irmãs, que Deus já tinha feito a mulher como ajudadora, voltando lá no capítulo 1, versículo 28, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Deus havia criado o lar de uma forma que o homem e a mulher iriam viver juntos de uma forma diferente, num relacionamento único, em que eles se tornariam novamente uma só carne. E dessa reunião, dessa união, viriam então a multiplicação, viriam os filhos. E o que a palavra de Deus ensina a respeito dos filhos? Deus, no Salmo 127, versículo 3, diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Minhas irmãs, do relacionamento entre o homem e a mulher, viriam filhos que são uma bênção.
Filhos são uma bênção de Deus. Hoje há muitas pessoas achando que filho é estorvo, que é empecilho, que é despesa, que é trabalho. E tem tudo isso, minhas irmãs. Não vamos negar a realidade que filho dá trabalho, dá despesa e tudo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz: os filhos são uma bênção, uma recompensa, um galardão na vida do casal. Então, essas são as afirmações. Esse era o plano original de Deus para a família: o marido, a esposa e os seus filhos. E, minhas irmãs, que coisa linda! Esse casal estava colocado num lugar ideal, no paraíso, vivendo em completa harmonia e amor, e em comunhão perfeita e constante com Deus. Era isso que dava todos esses bons resultados: equilíbrio, força, firmeza, harmonia e companheirismo. Aí, se você virar a sua Bíblia, minha irmã, capítulo 3. Até o finzinho do capítulo 2, o homem e a mulher estavam vivendo em total transparência um do outro, sem um pingo de vergonha, sem um pingo de barreira entre eles. Mas como que o capítulo 3 começa? Só a primeira palavra, por favor. Mas. Eu estava conversando hoje com uma pessoa aqui que também é tradutora, e nós estávamos comentando, né, que tradutores, fui tradutora por muitos anos, e nós somos exigentes com relação às palavras. Porque se você mudar um pouquinho uma palavra, você pode mudar totalmente o significado da mensagem. Então, quando eu estou lendo a palavra de Deus, essas palavrinhas, porém, mas, me chamam muito a atenção, porque indicam que uma mudança. Vinha tudo tão bem, tão perfeito, e de repente aconteceu alguma coisa triste. Minhas irmãs, mas a serpente entrou no paraíso. Ela tentou o homem e a mulher a viverem independentes de Deus. Esse é o cerne da tentação. O que Eva deve ter pensado? Deus falou uma coisa, mas eu é que sei o que é bom para mim. Narizinho empinado, não é? Eu que vou dizer como que é, o que eu quero, o que é bom para mim. E ela caiu, minhas irmãs, e Adão caiu junto com ela. E eles foram separados de Deus. Então, a realidade que nós temos depois do paraíso é que o pecado distorceu as características especiais do homem e da mulher, transformando o que Deus criou para o bem em fonte de tensão e conflito. Eles foram afastados, meus irmãos, eles se afastaram de Deus, que era a fonte perfeita de amor, de propósito, de realização. E agora, estavam só os dois, separados de Deus. E eles começaram a buscar um no outro. Você tem que me dar aquilo que eu preciso. Eu não posso viver sem amor. Eu não posso viver sem propósito. E você tem que me dar isso de que eu tanto preciso. Então, minhas irmãs, nos versículos 16 a 19 de Gênesis 3, nós vemos Deus declarando para aquele casal quais seriam as consequências do seu pecado. Nos homens, meus irmãos, Deus já falou que ele se tornaria o quê? Um dominador, um opressor. É natural para o homem isso, ele é mais forte, ele tem voz mais grossa, não é isso? Ele tem mais capacidade física. E logo ele começou então a dominar a mulher. Ou então, minhas irmãs, outra característica que o pecado trouxe para o homem, ele não entende a mulher. Ele acha que a mulher é muito confusa, muito enrolada. E o que ele faz? Foge. Ele foge no trabalho, ele foge na televisão, foge atrás do jornal, foge, fica de longe, se fecha. Então essas duas características, minhas irmãs, são consequência do pecado e Deus avisou que era assim que estaria acontecendo. Vocês viram que já no paraíso, já no comecinho, Adão, agora afastado de Deus, pecador, quando Deus chegou e perguntou para ele: o que é isso que você fez? O que ele fez?
a mulher que tu me desse. Ele conseguiu a proeza de acusar a mulher e acusar Deus numa vez só. Eu estava aqui tranquilo, Senhor, e o Senhor foi me dar essa mulher. E olha o que aconteceu. Então, meus irmãos, a natureza intrínseca do homem de provedor, de defensor, havia mudado agora para alguém que estava acusando, que estava dominando. Nas mulheres, minhas irmãs, qual foi a consequência do pecado? As mulheres, Deus falou, elas vão sofrer dores no relacionamento. Então, minhas irmãs, vejam bem que coisa. Deus nos fez como especialistas em relacionamento, especialistas em pessoas, intrinsecamente voltadas para as pessoas, e as pessoas nos fazem sofrer. As nossas maiores dores, as nossas maiores mágoas vêm dos nossos relacionamentos. E como ninguém gosta de viver sofrendo, o que nós fazemos? Nós damos um jeito, nós tentamos controlar e nós nos transformamos em controladoras, em cobradoras. Nós tentamos controlar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa e todas as situações. Por quê? Nós não queremos sofrer. E nós tomamos a rédea nas nossas próprias mãos. Como fez uma antepassada nossa, Sara. Eu me identifico muito com Sara, né? Porque Sara estava lá, esperando Abraão tomar alguma decisão. Ele estava tranquilo, Deus não estava fazendo nada. O que ela falou? Deixa comigo, eu resolvo essa situação. E minhas irmãs, nós estamos vendo até hoje o resultado dessa tentativa de Sara de resolver a situação sozinha. Ou então, minhas irmãs, há outro tipo de controle que às vezes não parece controle. A mulher se torna excessivamente dependente. Ela vive em função do homem. O homem é a vida dela. E ela acaba se tornando dependente, sufocante, em vez de ser uma ajudadora. E nos filhos, meus irmãos, qual foi a consequência do pecado? A palavra de Deus diz o seguinte, em Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança. Estultícia, minhas irmãs, é uma palavra, né, da nossa tradução, que significa insensatez. Vocês sabem que o livro todo de Provérbios é um contraste entre a sensatez, a sabedoria das pessoas que temem a Deus e a insensatez das pessoas que não temem a Deus. E a criança nasce insensata. Aquela mesma insensatez que existiu, que aconteceu no jardim do Éden, nasce no coração de cada criança. O salmista fala que ele nasceu em pecado, foi concebido em pecado. Não que a concepção fosse pecado, mas ele já trouxe em si a semente do pecado. E qual é esse pecado, minhas irmãs, que está no coração das crianças? É a mesma que afetou Adão e Eva no paraíso. Eu é que mando na minha vida, eu é que digo. Tá certo? E se você lida com criança, você sabe que realmente é isso que acontece. Então, minhas irmãs, como ficamos então? Não tem solução? Deus já proveu a restauração daquilo que foi perdido, minhas irmãs. Em Cristo fomos reconciliadas com Ele e temos comunhão mediante a atuação do Seu Espírito Santo em nós. Mesmo assim, minhas irmãs, Deus nos diz para fazer algumas coisas que são muito difíceis. E às vezes a gente fala, não dá, não consigo. Deus fala, você tem que perdoar aquela pessoa que fez mal para você. E você fala, não dá, eu já tentei, mas não consigo. Deus fala para os maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E o marido fala, o senhor conhece a minha mulher? E ele fala para as esposas, sejam submissas. E respeitem os seus maridos. Fala, Senhor, se eu fizer isso, o Senhor não imagina o que Ele vai fazer comigo. O que vai acontecer na minha vida? Então, minhas irmãs, Deus nos pede coisas que são as mais difíceis, que vão trabalhar no nosso coração, naquela característica nossa que o pecado distorceu, que Deus criou para um bem e que o pecado distorceu. Deus nos diz para fazer aquilo que nosso pecado torna mais difícil para nós.
pois é justamente onde o pecado distorceu o bem que Deus criou, que Ele precisa trabalhar em nós. E minhas irmãs, o nosso tempo está se esgotando, eu vou só passar rapidinho, você tem a apostila. O que Deus fala para os maridos, Ele diz: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela, e como vocês amam a si mesmos. E nós, aqui como é um congresso para mulheres, nós vamos deixar essa parte para os homens falarem em outra ocasião. Eu queria falar só aqui com as esposas, minhas irmãs, porque quando a gente fala da ordem que Deus dá às esposas, que sejam submissas a seus maridos no Senhor, respeitando-os, minhas irmãs, é uma coisa que realmente a gente fala, não quer nem saber dessa palavra. Eu quero ficar longe disso, porque parece uma coisa absurda, uma imposição sobre nós. Então eu queria passar rapidamente com vocês, minhas irmãs, o que é submissão. Se está na palavra de Deus, nós temos que examinar e entender o que Ele está querendo realmente dizer para nós. Primeira coisa, minhas irmãs, submissão é da esposa para o marido. Não é da mulher para o homem. O apóstolo Paulo está falando aqui do relacionamento familiar. É dentro da união conjugal. Além disso, minhas irmãs, o apóstolo Paulo estava falando não para qualquer esposa e qualquer marido. Ele estava falando para maridos e esposas crentes, que deveriam estar cheios do Espírito Santo. Porque ele já sabia que por nossas próprias forças, nós não conseguimos fazer isso. Minhas irmãs, por que Paulo precisou falar às mulheres do seu tempo que fossem submissas? Se a gente falasse hoje, fala, nossa, mas as mulheres hoje são livres, é uma coisa assim, uma imposição absurda. Mas as mulheres daquele tempo eram praticamente escravas dentro das suas lares. Então, quando o apóstolo Paulo falou para as mulheres que fossem submissas aos seus maridos e respeitassem, ele não estava falando de uma condição externa, ele estava falando de algo do coração, de atitude, de ações. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês só o que submissão não é. Não é falta de liberdade, como nós já vimos. Não é condicional. Se você ler a passagem de Efésios 5 e também lá depois em 1 Pedro e em Colossenses, que tem as mesmas ordens, nós não lemos lá. Mulheres, se os seus maridos amarem você como eles devem amar, como eles amam, como Cristo amou a igreja e se deu a si mesmo por ela, aí então vocês sejam submissas. Não, minhas irmãs, não aparece a partícula C. Não é condicional. Não é simples obediência, minhas irmãs. Porque quando Paulo está falando aos filhos, ele usa uma outra palavra. Quando ele fala que os filhos devem obedecer a seus pais, ele usa uma palavra diferente. Não é passividade, minhas irmãs. Não é ser vaquinha de presépio. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Falar sim, concordar com tudo. Não é isso, minhas irmãs. Não é omissão. Então, se não é nada dessas coisas, fechar a boca e deixar então que o marido faça do jeito que ele quiser e não expressar a sua opinião, não é nada disso, minhas irmãs. Porque se nós agirmos assim, nós vamos acabar morrendo como pessoas. Mas se não é nada disso, então o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui e dando a ordem de Deus para nós mulheres, o que nós temos que fazer para começar a restaurar o equilíbrio das nossas famílias? Minhas irmãs, submissão é uma entrega voluntária e verdadeira de algo que nos pertence por direito, a nossa vida. É doação de quem somos, de tudo que somos em favor do outro. Minhas irmãs, ninguém pode obrigar você a ser submissa. Porque o verbo que o apóstolo Paulo usou aqui, ele falou que é um verbo que está usado na forma reflexiva. Só você pode se submeter. É um verbo, quando ele é usado, que fala que eu sou o sujeito da ação e eu sou também o objeto da ação. Só eu posso me submeter ao meu marido, tratando-o com respeito, cuidando dele, sendo sensível às necessidades dele. É se colocar voluntariamente à disposição de alguém, alinhar-se com ela e ser sensível às suas necessidades. E minhas irmãs,
Aos pais, desculpem, Deus diz que eles têm que criar os seus filhos, ensinar-lhes a obediência, porque isso é bom para eles. Então, quebrando todas aquelas coisas que o pecado distorceu em nós, é exatamente aí que Deus está querendo trabalhar em nós, minhas irmãs. Deus vem ao nosso encontro na área em que somos mais vulneráveis, em que sofremos nossas maiores decepções, nossas mais profundas mágoas. Ele tem poder para mudar qualquer circunstância da nossa vida num abrir e fechar de olhos. Quando oramos desesperadamente por mudanças e elas não ocorrem, é porque Ele está mais interessado em mudar o nosso coração, a nossa perspectiva. Diante de circunstâncias difíceis e indesejáveis, temos a escolha de brigar, manipular ou nos omitir, ou então, entregando-nos nas mãos daquele que julga retamente, permitir que Ele nos use como instrumentos seus nessas mesmas circunstâncias, até que Ele escolha mudá-las ou que nós tenhamos mudado. Minhas irmãs, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos um momentinho. E eu queria ler para vocês uma mensagem de amor. Já foi cantado aqui, o cantor, né? Que Jesus está sempre comigo, Ele está sempre cuidando de mim. E isso é uma promessa que nós temos da palavra de Deus, que Ele é fiel, Ele está sempre conosco. E você não está sozinha nessa tarefa, minha irmã. Ele está ao seu lado, Ele quer ajudar você a ser uma ministra do seu amor no relacionamento da sua família. Seja ela qual for, seja no casamento, seja na família maior, seja qual for a situação que você está vivendo. Eis o que a palavra de Deus diz. Minha amada, escolhi você em Cristo antes da fundação do mundo, para ser santa e irrepreensível perante mim. E em amor a predestinei para ser minha, para adoção de filha, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da minha vontade. Formei você de modo assombrosamente maravilhoso. Eu a entreteci no ventre de sua mãe e escrevi os seus dias no meu livro, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Até os cabelos da sua cabeça estão contados, amada. Pois eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Com amor eterno amei você. Por isso, com benignidade a atraí. Se seu pai e sua mãe a desampararem, eu, o Senhor, a acolherei. De maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais a abandonarei. Quando deixamos que o amor de Deus inunde os nossos corações, passamos a ser doadoras em vez de cobradoras, controladoras, ministrando as nossas famílias a partir daquilo que transborda em nossas vidas, abençoando-as como uma mulher de espírito manso e tranquilo, que espera em Deus, fazendo o bem e não temendo perturbação alguma. Que Deus faça de você, minhas irmãs, uma verdadeira Ézer, uma ministra do seu lar, da sua família. É professora Wanda? Professora Wanda, a senhora foi uma bênção aqui na nossa vida. A senhora nos mostrou as diferenças entre os sexos, entre as funções, e nos mostrou que devemos fazer a diferença na nossa família. Que nós podemos, amparados por Deus, orientados por Deus, reequilibrar qualquer conflito, qualquer problema que haja na nossa família. Que Deus abençoe todas vocês e continue abençoando para a senhora ser também esse canal de bênçãos para todos aqueles que conviverem com a senhora.